Deus chamou você, minha amiga, meu amigo. Deus tem chamado a cada um de nós. Ele não tem os seus privilegiados. Todos são chamados, todos são chamados. Mas nem todos são escolhidos, porque nem todos têm fé para colocar a fé em prática. Tem fé para agir essa fé. Tem fé em Deus, mas não tem fé em si próprio. E aí falta coragem. Aí falta coragem. Tem fé em Deus, mas falta a fé em si mesmos. Ora, minha amiga, meu amigo, é a sua vez de tomar posse daquilo que Deus tem prometido. Ele tirou o povo dele do Egito pela mão poderosa de Moisés, não foi? Atravessou o Mar Vermelho voltou ao normal, cobriu todo o exército de Faraó, e aí o povo de Israel ficou absolutamente, literalmente livre da escravidão. Mas ele estava no deserto. Ele estava no deserto. O que ele tinha que fazer? Agora era caminhar para a terra prometida. Mas ele, ao invés de caminhar, de dar passos de fé, ele ficou lamentando a falta de pão, lamentando a falta de água, lamentando a falta de carne, lamentando. Ora, Deus se aborreceu com esse povo e não deixou nenhum deles entrar na terra prometida. Não deixou nenhum deles. Então, aquele povo que saiu do Egito, que foi liberto da escravidão, morreu no deserto, porque não seguiu a direção de Moisés, não deu ouvidos à profecia. Essa é a realidade. Não obedeceu à profecia. Então, Deus levantou um outro líder, chamado Josué, e Josué, então, assumiu a posição de Moisés para conduzir os filhos daqueles que morreram no deserto. Morreram no deserto porque não deram um passo de fé, não andaram para frente. Então, Josué tomou aqueles filhos deles, eram cerca de 2 milhões de pessoas, e dirigiu, liderou até a terra prometida. Quando estava lá, diante da terra prometida, tinha que ultrapassar o Rio Jordão. O Rio Jordão. Eles tinham que atravessar a pé o Rio Jordão. E era a época das cheias. O Rio Jordão estava muito largo, difícil a travessia. Mas Deus falou para ele, olha, você pega 4 sacerdotes, leve a arca da aliança, da minha aliança contigo, com o povo de Israel, leve à frente. E Josué corajosamente enviou os sacerdotes na frente, que quer dizer o seguinte, Deus ia à frente de Israel. À medida que eles caminhavam em direção ao rio e molhavam os pés, as águas então começaram a parar. E eles deram passos, o povo de Israel seguiu aqueles passos, passou a pé enxuto através do Rio Jordão. E então, depois de ter passado a pé enxuto o Rio Jordão, o rio voltou ao normal. E então Josué tinha que enfrentar a primeira grande cidade inimiga, que era Jericó. Josué obedeceu, continuou obedecendo a palavra de Deus. Continuou mantendo a sua fé em Deus. Porque apesar de ser uma cidade, não era uma cidade enorme, mas era uma cidade que atrapalhava, que barrava o caminho à Terra Santa.
a terra prometida. E talvez seja essa a sua situação. Tem alguma barreira na sua frente. Tem uma barreira na sua frente. Jericó, o rei de Jericó, não deixava ninguém entrar, ninguém sair da cidade de Jericó, porque ele tinha medo do povo de Israel. Então o povo de Israel ficou entre um obstáculo intransponível, que era a cidade de Jericó. Mas Josué novamente manteve-se firme e manteve a sua fé em Deus para obedecer a sua direção, a sua palavra. Conclusão, ele obedeceu e então as muralhas de Jericó, que eram intransponíveis, caíram, ruíram. E Josué então pôde avançar sobre aquela cidade, dominá-la e atravessá-la para a conquista da terra prometida.